Fala galera, professor Facina aqui, naturalmente, e hoje, né, continuando essa sequência de vídeos de resoluções das provas antigas do Enem, hoje a gente vai resolver a nossa prova do Enem digital, que aconteceu em 2020. Beleza, galera? Então, sem enrolar muito, vamos aqui para a nossa provinha, certo? Então, ele fala assim, né, aqui a gente tem, né, as células fotovoltaicas, placas semicondutoras compostas de silícios, são componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico. Galera, aqui só um detalhe, né? Esse conceito aqui de efeito fotoelétrico não está correto, tudo bem? Esse fenômeno descrito das placas solares é o que a gente chama de efeito fotovoltaico. Tudo bem? É um efeito fotovoltaico. Não tem a ver com o efeito fotoelétrico. Lógico, tem algumas coisas semelhantes, mas são fenômenos diferentes, tá? O que ele quis dizer aqui, o que a gente vai interpretando essa questão, é justamente o efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Beleza. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que tem que ser feito de forma simplificada é... Galera, primeiro ponto também que eu quero, né, deixar claro aqui para vocês, que a parte de física moderna, né, essa parte de física quântica, ela não está na matriz curricular do Enem, né, não está lá dentro das nossas competências propriamente dito, certo? Então, aqui o ponto é, né, se você já estudou efeito fotoelétrico alguma vez na sua vida, é o seguinte, eu tenho uma certa placa de metal, tudo bem? E aí, o que acontece, né, eu vou incidir certos fótons de luz que vão incidir sobre essa placa. E aí, galera, dependendo aqui de uma função trabalho, né, toda aquela parte da física quântica, eu vou arrancar elétrons daqui, certo? Dependendo da função de corte que eu tenho. Então, galera, né, nesse ponto é uma questão bem teórica, bem direta, que ele fala e pergunta o seguinte, né? Na superfície dos metais, a sequência de eventos que característica ser feito de forma simplificada é o quê? Galera, a gente tem a absorção de fótons, é justamente essa ideia dos fótons que vão ser emitidos, e a emissão de elétrons, justamente aqui nosso gabarito letra A. Não é emissão de fótons, porque eu vou arrancar certos elétrons dependendo da função trabalho que eu tiver daquele metal ali, tudo bem? Isso entra um pouquinho na parte de física quântica, né? Aquela parte lá da teoria de Einstein, toda a parte do efeito fotoelétrico, que, de novo, né, volto e repito, não é uma, vamos dizer assim, uma competência, né, dentro das habilidades lá que o Enem define para a gente, beleza? Então, vamos para o próximo. Ele fala o seguinte, né? Tá aqui. O leite UHT é o leite tratado termicamente por um processo que recebe o nome de ultrapasteurização, elevando sua temperatura homogeneamente a 135 graus por apenas 1 ou 2 segundos. O leite é esterilizado sem prejudicar significativamente seu sabor e aparência. Desse modo, ele pode ser armazenado sem a necessidade de refrigeração por meses. Para alcançar essas temperaturas sem que a água que o compõe vaporize, o leite é aquecido em alta pressão. É necessário, entretanto, resfriar o leite rapidamente para evitar o seu cozimento. Para tanto, a pressão é reduzida subitamente de modo que a parte da água vaporize e a temperatura diminua. O processo termodinâmico que explica essa redução súbita de temperatura é... Galera, então olha só, se a gente pegar aqui, né, e analisar o que a gente precisa acontecer, é o quê? Eu tenho um processo que alguém vai perder calor e alguém vai ceder calor, né? Então, o que acontece? Eu preciso ter o quê? Um calor de vaporização, ou seja, a água tem que vaporizar, certo? Eu tenho que ter esse calor. E quem que vai me dar esse calor? Eu vou esquentar o leite. Então, o que acontece? O calor do leite, ele vai ser, literalmente, fornecido para quem? Para ter o calor de vapor, ou seja, para eu ter um processo de vaporização, né? Ou seja, um calor latente aqui para vaporizar aquela água. Então, eu vou ter energia térmica, né? Ou seja, calor sendo transferido do leite para a água, certo? E aí vai ter a parte de vaporização. Então, a gente tem que ver que dentro desses processos aqui dentro, que qual melhor justifica esse ponto, né? Então, o processo termodinâmico, convecção não é por convecção, emissão de radiação também não, expansão livre também não podemos falar disso aqui, conversão de energia térmica e energia química, não tem nada a ver com conversão de energia térmica e química, ó, transferência de energia térmica durante a vaporização da água presente no leite. Beleza, esse é o nosso gabarito. Sem muitas delongas aí, né, galera? Então, também uma questãozinha teórica aí para a gente poder discutir. Vamos para a próxima. Olha só, no autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna, numa trajetória curvilínea. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Opa, esse é um dado bastante importante.
Então, galera, a gente sabe que esse carro ele vai fazer uma curva, certo? Ou seja, acabou de falar aqui uma curva S, uma trajetória curvilínea, e que a velocidade é constante. Então, olha só, quais são as direções sentido na aceleração do carro? Então, galera, olha só, se eu pegar aqui com vocês e fazer aqui, né, um movimento circular, qualquer que seja, né? Ou seja, aqui, no caso, que qualquer que seja, nesse ponto a gente tem aqui um movimento com velocidade constante. Vou apagar aqui só para a gente pensar numa ideia de curva, tudo bem? E aí, o que acontece? Ele está perguntando para a gente o quê? Quais são as direções e o sentido da aceleração do carro? Então, galera, olha só, o ponto importante aqui para você lembrar é que se eu, por exemplo, tenho um móvel, vou colocar ele aqui em 5, opa, deu uma apagadinha aqui sem querer. Vou pegar aqui um móvel, vou colocar ele aqui em cima e vamos supor que ele tem alguma certa velocidade aqui verde, vou colocar de vermelho. Lembrando, a velocidade sempre é tangente à trajetória, né? Certo? Ou seja, está aqui a velocidade tangente. E aí, galera, o que acontece? Se você lembrar, quando a gente fala de movimentos curvilíneos, né? Ou seja, movimentos que tenham mais de uma aceleração, a gente fala que eu tenho sempre a composição de uma aceleração, que a gente chama de aceleração tangente, certo? E o que a gente chama de, vou botar aqui, na verdade, diferente. Então, eu sempre vou ter aqui duas componentes daquele vetor aceleração. Uma componente que a gente chama de aceleração tangente. Essa aceleração tangente, ela é responsável pelo seu módulo. E a gente tem aquela famosa aceleração centrípeta, que é responsável por quem? Pela direção do movimento. Então, perceba que se a minha velocidade, que nem ele falou, ela é constante, se a minha velocidade ela é constante, o que, que vai acontecer aqui, galera? A minha velocidade ser constante, isso vai me implicar que a minha aceleração tangente ela vai ser zero. Eu não vou ter aceleração tangente, beleza? Então, eu só vou ter aceleração centrípeta nesse caso. E para onde que ela vai estar sendo direcionada? Galera, a aceleração centrípeta sempre é apontada para o centro da trajetória. Tudo bem? E nesse caso, quando a gente fala do eixo centrípeta, a gente também pode dizer que é um eixo do tipo radial, né? Ou seja, na direção do raio, justamente porque em qualquer ponto que eu estou falando para você que ela aponta para o centro, é como se eu estivesse pensando no raio da trajetória. E aí a gente pode falar que essa é uma direção radial, tranquilo? E aí, galera, o que, que vai acontecer aqui? Nesse ponto, né, ele fala assim, quais são as direções e o sentido da aceleração do carro? A direção tem que ser radial, então a gente não pode falar que a aceleração é nula, não podemos falar tangencial, e radial apontando para fora da curva, não é verdade. Radial apontando para dentro da curva. É justamente esse nosso gabarito, uma questãozinha também teórica aí, que a gente está discutindo com vocês. Beleza, galera? Então, tem muitos aí trabalhos para resolver essa questãozinha, que é questãozinha bem mais de conceitos aí para a gente lembrar. Então, lembrando, né, só para você também ficar esperto quando ele falou velocidade constante, isso implica que nossa aceleração tangente é zero e eu só tenho centrípeta. Beleza? Vamos para a próxima questãozinha aí, que ele fala o seguinte, né? Ele fala, o desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração, por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacidade de 70 microfarad, e que pode armazenar cerca de 220 joules de energia. Quando conectado a uma tensão de 2.500 volts, o valor da carga armazenada por esse desfibrilador em Coulomb é de... Galera, então olha só, se eu quero calcular a carga de um capacitor, lembrando que a carga ela é calculada como sendo quem? A capacitância vezes a nossa diferença de potencial, nosso U. Então, galera, perceba o seguinte, ele me deu todos os dados, né? Ou seja, eu posso dizer que essa carga, a minha capacitância é 70, micro, galera, é 10 a menos 6, não pode esquecer isso, né? Ele falou que é microfarad, certo? Vezes 2.500. Tudo bem? Então, galera, aqui nessa carga aqui que a gente vai ter, mais ou menos aqui, vai ter que ser o seguinte. 7 vezes 25, isso aqui vai dar para a gente mais ou menos aí 175, né? 175, 4 vezes 25. A gente tem 100, mais 3, 175. E a gente tem aqui esse 10 a menos 6, isso aqui vai ficar em torno de 0,175, né? Coulombs. Tudo bem? E aí, galera, não tem mais nada que a gente pode fazer. É só isso, essa questão. Perceba que ele te deu um dado a mais que energia que poderia te confundir, alguma coisa do tipo, né? Mas perceba que a gente nem utilizou esse dado aqui da energia armazenada nesse capacitor. Basicamente, utilizando a nossa forma Q igual capacitância vezes dVp, Q igual a C vezes U. Tudo bem? Então, galera, né? Continuando aqui, próxima questãozinha, ele fala o seguinte, né? Para assegurar a boa qualidade de seu produto, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar até melhor para a gente ler aqui. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, uma indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, SiO2, principal componente do vidro,
Para isso, submeter uma amostra desse óxido ao aquecimento até a sua completa fusão e ebulição, obtendo no final um gráfico de temperatura versus tempo. Após a obtenção do gráfico, o analista conclui que a amostra encontrava-se pura. Pô, galera, tá aqui, né? Já que a substância é pura, ela vai ter que reger um gráfico aí de substâncias de mudança de estado, que nem a gente já conhece. Ele deu os dados, né? Deu a temperatura de fusão e deu a temperatura de ebulição. O que a gente tem que lembrar, galera? Que quando eu falo de um calor sensível, esse cara pode variar a sua temperatura, né? Pode variar a temperatura. E aí, aquela nossa ideia de Q igual MC delta T. Então, perceba que se for um calor do tipo sensível, eu vou variar a temperatura no diagrama de estados aqui, né? Ou seja, nessa curva de estados. E se for um calor latente, ou seja, um calor de transformação, que a gente chama, um calor de transformação, qualquer que ela seja, fusão, ebulição, evaporação, né, condensação, ele não varia a temperatura, né? Ou seja, a temperatura é constante durante esse processo. A temperatura é constante. Se a temperatura é constante, né, galera? Ou seja, esse gráfico tem que ser uma constante, Q igual a mL. Lembrando que esse L é nosso calor de fusão, né? Ou vaporização, ou condensação. Na verdade, nosso calor latente de transformação. E aí, galera, qual o gráfico foi obtido por essa análise? Então, eu vou ter que pegar essas temperaturas e vou ter que me localizar no gráfico. Se você reparar, né, ou seja, o único gráfico que atende essas nossas características, né, é justamente aqui o gráfico D, certo? Bem aqui está o nosso gabarito, porque perceba que aqui eu tenho a região do sólido, aqui eu tenho o sólido mais líquido, que caracteriza a nossa fusão, bem aqui a gente tem a nossa fusão, certo? Aí depois eu tenho só líquido, depois eu tenho um líquido mais vapor, e depois só vapor. Né? Nesse caso, vamos colocar aqui vapor, a gente não sabe o gráfico de substâncias do óxido de silício, aqui não foi dado para a gente, mas a gente já pode caracterizar aqui como sendo também a nossa curva de ebulição. Tudo bem? E aí, a única alternativa que a gente pode marcar isso aqui seria a nossa letra D, de dado. Beleza, galera? Então, vamos seguindo aqui. Próxima questãozinha, ele fala o seguinte com vocês. Né? Um fabricante, deixa eu dar mais um zoomzinho aqui para a gente poder ficar até maiorzinho. Um fabricante de termômetros orienta em seu manual de instruções que o instrumento deve ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. Esses termômetros são feitos com bulbo preenchido com mercúrio. Pô, galera, né? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o mercúrio, né, no caso aqui, ele é uma substância termométrica, né? Ou seja, a gente vai variar o seu volume, né, as suas dimensões e vai associar isso com temperatura. Isso é o que a gente chama de medição indireta, beleza? Aí ele fala que é um tubo preenchido com mercúrio conectado a um tubo capilar de vidro. De acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário o quê? Cara, aqui é justamente o quê? Aquela ideia que o calor do corpo, né, ou seja, o calor do corpo, vai ser, né, transmitido de maneira espontânea para aquela substância termométrica, no caso, né, daquele bulbo de vidro que eu tenho aqui, né, o nosso mercúrio, que vai funcionar como uma substância termométrica, né? E aí, galera, já que isso aqui é uma substância termométrica, substância, tá certo? Beleza, né? Uma substância aqui termométrica, né? O que vai acontecer? Termométrica, só para a gente poder aqui deixar claro. E aí, o que vai acontecer, galera, né? Ou seja, eu vou fazer uma medição de temperatura indiretamente, beleza? Eu vou fazer uma medição de temperatura de maneira indireta. E isso é a nossa lei zero da termodinâmica, né? A lei do equilíbrio térmico. Quando eu tiver ainda transferência de calor aqui, né? Ou seja, se eu tenho um corpo A em equilíbrio com B, e eu tenho um corpo C também em equilíbrio com B, eu posso dizer, então, deixa eu só pegar aqui, que A e C estão em equilíbrio térmico também, né? Ou seja, a ideia de equilíbrio térmico aqui, letra C, para a gente ser muito, né, mistérios, lei zero da termodinâmica aí para a gente. Beleza, galera? Então, vamos continuando aqui. Questão 6, que ele fala o seguinte, né? Os ventos solares são fenômenos caracterizados por feixes de partículas carregadas lançadas pelo Sol no espaço em alta velocidade. Somente uma pequena fração dessas partículas, deixa eu ver, deixa eu chegar, calma aí, somente uma fração dessas partículas atinge a atmosfera nos polos, provocando as auroras. A chegada dessas partículas à superfície pode gerar efeitos indesejáveis, interferindo nas telecomunicações, no tráfego aéreo e nas linhas de transmissão de energia elétrica. Beleza, galera? Esses efeitos são minimizados na Terra pela ação de quem? Se a gente fala, galera, que tem carga em movimento, que nem o texto comentou para a gente,
Carga em movimento, a gente já tem que saber uma coisinha aqui, né? Quando a gente fala de carga em movimento, a gente está falando de quem? De corrente elétrica, né? Ou seja, que é a variação da carga sobre o tempo, ou seja, gera corrente. E se eu tenho corrente elétrica, ou seja, carga em movimento, eu gero o quê? Campo magnético. Lembrando, né, galera, que carga elétrica, só por existir, já gera campo elétrico para a gente. Carga em movimento vai gerar um campo magnético. E se é um campo magnético, quem protege a gente tem que ser o campo magnético da Terra. Nesse caso aqui, não tem nada a ver com a ionosfera, é o campo geomagnético, não tem nada a ver com a camada de ozônio, nem com o campo gravitacional, e muito menos com a atmosfera, certo? Então, nosso gabaritozinho aí, campo geomagnético, sem muita diferença e sem muitas complicações. Beleza? Galera, vamos para a próxima. Vocês estão vendo, né, que aqui nesse NEM digital foi bem teórico, bem tranquilo aí, né, uma prova que eu achei até um pouquinho tranquila. Não estou dizendo que ela foi fácil, mas também não foi uma prova complicada. Beleza? Ele fala o seguinte: os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como condutibilidade térmica, quando são utilizados, por exemplo, utensílios de cozinha. Assim, os elementos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutibilidade térmica de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Qual dos materiais é o recomendado para manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? Galera, se eu quero manter, né, o alimento aquecido, eu estou pensando uma ideia de isolante, né? Ou seja, uma ideia de isolante térmico. Um isolante térmico. Se eu estou pensando uma ideia de isolante térmico, esse cara aqui tem que ter um menor coeficiente de condutibilidade, né? Eu vou pegar lá na nossa tabela e vou ver quem tem o menor. O menor de todos é a cerâmica, né? Então, o nosso gabarito só pode ser a letra E. Sem muitas discussões, né, galera? Só para você também lembrar, né? Quando a gente fala de fluxo térmico aqui, a gente pode dizer o seguinte, que é um coeficiente vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura. Então, se você perceber o seguinte, quanto maior for esse coeficiente de condutibilidade térmica, maior vai ser o fluxo que vai ser propagado. E vice-versa, quanto menor for esse coeficiente de condutibilidade térmica, menor também vai ser quem? O seu fluxo térmico que vai ser conduzido. Tudo bem, galera? Então, não tem muito mistério aí. Basicamente, eu estou pensando na ideia de um isolante térmico aqui. Beleza? Então, mais uma questãozinha teórica aí do Enem, a gente não fez quase nenhuma conta até agora. Agora sim, né? Vamos ter uma continha aí, provavelmente, né? Olha só o que ele fala aqui para a gente. A resolução de um instrumento de medição é definida como a menor variação de uma grandeza que pode ser medida. O paquímetro é um instrumento de medição de grandezas de comprimento linear. Um fabricante de componentes para portões eletrônicos produz eixos com diâmetros diferentes e possui paquímetros com resoluções de 0,02, perdão, paquímetro A, e 0,05 para o paquímetro B. Um funcionário dessa empresa mediu um eixo de diâmetro nominal de 11 milímetros, como uso do paquímetro A, e o outro eixo com diâmetro nominal de 12,5 milímetros, com o paquímetro B. Quais são as possíveis leituras obtidas com o uso do paquímetro A? Então, galera, é o seguinte, né? Quando a gente fala aqui de fazer uma medição, por exemplo, se eu pegar o paquímetro A, e eu tiver aqui a medição de 11,00 milímetros, a próxima medição que eu posso ter com essa resolução aqui de 0,2 é justamente alguma coisa assim, 11,02. Se eu quisesse fazer mais uma medição, seria 11, só posso somar mais 0,2. Então, 0, não, né? 0,4. Eu só posso somar mais 0,2 milímetros. E aí, galera, mais uma, 11,0, quem? 0,6. Então, essas medições possíveis que eu posso fazer com esse paquímetro. Então, perceba que essa medição na letra A não pode existir. Essa medição da B pode existir, na letra C também pode. Perceba que na letra D não pode e na letra E pode. Tudo bem? Agora vamos aqui para o próximo. Galera, se eu pego aqui também no ponto B, e eu vou te mostrar o seguinte, vamos começar no 12,0. Lógico que eu não vou fazer todos. 12,0 milímetros. Isso quer dizer que eu só posso ter medições assim, 12,05, que eu só vou somar 0,05 milímetros. Qual é a próxima que seria, galera? A próxima seria 12,10. Se eu fosse somando, né, galera, todas as possíveis aqui, até chegar no 12,50, a próxima seria 12,55. A próxima seria 12,60. E assim por diante aqui, descendo todas essas medições.
Então, perceba, galera, que eu não posso ter, por exemplo, essa medição de 12,51. Isso não é possível. Eu não posso ter essa medição de 12,54. Perceba que eu já cortei todas e só sobrou quem? Só sobrou para a gente, nosso gabarito, que é a letra C. Perceba que eu só fui por eliminação, mas, logicamente, você poderia ter batido o olho e visto que essa medida aqui, ó, ela se encaixa aqui dentro, que é o 11,04, e essa medida também se encaixa aqui dentro, que é 12,55. Tudo bem? Então, basicamente, é só uma ideia de você analisar o que eu posso encaixar ali dentro como medidas. É que nem você pega a sua régua, geralmente, que você tem na escola, e vai medindo aí essas posições com milímetros, né? E isso depende da precisão, no caso que ele falou de resolução do seu equipamento. Beleza? Galera, vamos para a próxima questão aqui. Ele fala o seguinte, né? Olha só, isso aqui a gente usa muito, né, aí no nosso dia a dia. Eu vou dar um zoom aqui, depois a gente vai mexendo nas opções aqui para poder ler melhor. Tudo bem, galera? O que ele fala aqui para a gente? O adaptador de tomada tipo T, figura 1, é um acessório utilizado em domicílios para ligar vários aparelhos eletrodomésticos em uma única tomada. Conectar 3 aparelhos de alta potência em um mesmo adaptador pode superaquecê-lo e, consequentemente, provocar um incêndio. O circuito da figura 2A representa um aparelho de resistência elétrica R ligado ao adaptador de resistência elétrica Rzinho. Na figura 2B está representado um circuito com 3 aparelhos de resistência elétrica R ligados ao mesmo adaptador. Em ambos os circuitos, os pontos C e D são terminais de uma mesma tomada elétrica. Considere todos os resistores ômicos. Qual é a nossa pergunta, galera? Ele está perguntando o seguinte, então, né? Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, deixa eu pegar aqui, galera, deixa eu dar um zoom aqui, na verdade, aqui pra gente, porque senão a minha figura fica tampando aí vocês. Acho que não, né? Vamos dar aqui. Né? Comparando-se a figura 2B com a figura 2A, verifique-se que o possível superaquecimento da tomada, do adaptador da tomada, acontece em decorrência do aumento do quê, galera? Então, olha só, deixa eu voltar aqui pra gente, vamos tentar analisar o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui, galera, dessa figura é o seguinte, que aqui em Brasília, por exemplo, né, na capital, a gente tem que as tomadas são 220 volts. Então, perceba que nessa pontinha só pode ter também 220 volts, 220 volts, 220 volts aqui embaixo também. Então, em todos os pontos dessa tomada, tem que ter 220 volts. E perceba que CD, que é o que ele falou para a gente, né, o VCD, ele tem uns 220 volts. Então, o que acontece? Se esse aparelho ele precisa consumir uma resistência aí, né? Ou seja, passar uma correntinha aqui nele, perceba que nessa ligação aqui de baixo, se você ligar 3 aparelhos, tem que passar I, e também aqui embaixo também tem que passar I. De tal maneira que de vez passar I aqui, passa quanto? Vai passar 3 vezes mais corrente. Né? E se você pensar o seguinte, né, na ideia de potência é π. E se isso aqui, né, galera, ou seja, isso aqui o quê? Essa DDP, ela é constante, nesse caso, para a gente vale 220 volts, quer dizer o seguinte, que quanto maior for a sua corrente, maior é a sua potência. Então, perceba o seguinte, no caso da letra B, a gente vai ter o quê? Uma corrente maior, certo? Ou seja, eu vou ter 3 vezes mais corrente passando ali. Se eu vou ter 3 vezes mais corrente passando ali, galera, ou seja, eu vou ter uma potência 3 vezes maior aqui também. Tudo bem? Então, perceba o seguinte, não tem nada a ver a gente falar de tensão. Tensão não vai, e também não tem nada a ver falar de resistência equivalente aqui também não. O que tem a gente falar aqui de corrente. E perceba que não é a corrente que passa em R, e justamente a corrente entre os terminais CD. Porque se você mudar aqui e colocar mais equipamentos de mesmo valor R, você vai ver que você vai ter maiores correntes. E aí, com certeza, é a corrente que está entre os terminais C e D. Beleza, galera? Então, aqui é um quesito aqui, né, de você lembrar desses conceitos aí de eletrodinâmica, que envolve exatamente você saber quais são as correntes que estão passando ali dentro dos elementos. Beleza? Continuando aqui, né, galera? Vamos ver o seguinte, que ele fala aqui pra gente o quê? BTU é uma sigla para British Terminal Unit, que é definida como a quantidade de calor, galera. Ó, é a quantidade de calor. Você já falou para a gente que é o BTU, calor é energia, né? Ou seja, o BTU tem que ser unidade de energia. Necessária para elevar a temperatura de 1 libra de água de 59 Fahrenheit, 59,5 a 60,5 Fahrenheit sob pressão constante de 1 atmosfera. E a unidade BTU é utilizada de forma errônea por diversos profissionais como sendo a potência de resfriamento do aparelho. Como se pode representar corretamente a unidade de potência com base na definição de BTU? Galera, lembrando, potência sempre é energia sobre o tempo.
certo? E nesse caso aqui, nas nossas opções que a gente pode ter aqui, energia é BTU. Ele falou para a gente, BTU é calor. Se BTU é calor, BTU é energia. Então, qual é o tempo que a gente pode usar aqui? Hora. E lembrando, né, galera, que eu posso dizer o seguinte, esse hora é elevado a 1 aqui, né? Eu posso levar ele aqui para cima, sendo assim, ó. Potência é justamente BTU, que multiplica hora a menos 1. Tudo bem? Ou seja, está aqui uma ideia de expressa de potência corretamente nas unidades de BTU. Então, gabaritei para a gente. Letra A, sem muitas aí dificuldades. Beleza, galera? Então, né, o que mata a questão aqui para a gente ficar bem claro que ele falou assim, eu definir com uma quantidade de calor. Quantidade de calor para a gente está aqui ele falando essa ideia de quê? Aqui ele fala essa ideia de energia e não potência, né? E lembrando que potência é sempre energia sobre o tempo. Então, vamos nessa, galera. Vamos para a próxima aqui. Ele fala o seguinte, né? A gente traz aí uns brinquedinhos, né? Aqui, ó. Diversos brinquedos são constituídos de pilhas ligadas ao motor elétrico. A figura mostra uma pilha e um motor acoplados em que Epsilon representa a força eletromotriz, Φ, da pilha. Epsilon' representa a força contra a eletromotriz, F100, do motor. E Rzinho são as resistências internas. Um problema comum que danifica esses brinquedos é o travamento do eixo do motor. O que ocorre com a força contra a eletromotriz, ou seja, a F100, com a energia fornecida pelas pilhas, que ocasionam danos ao motor quando o seu eixo de rotação é travado. Galera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui são conceitos básicos aí aqui da elerodinâmica. Então, a primeira coisa é, o Epsilon, que é a nossa força eletromotriz, ela é responsável por quê? Por fornecer, ela é responsável por fornecer o quê? Fornecer energia, né? Ou seja, energia ao circuito. E quando eu falo em termos de energia, né, ou seja, galera, é uma potência que está entrando nesse circuito, tudo bem? Né? Ou seja, fornecer aqui energia ao circuito. Ou seja, quando a gente fala aqui, né, galera, de energia, né, ou seja, fornece energia elétrica, no caso, né, aqui nesse exemplo, né, que vai, né, lá na força, vamos botar aqui no Epsilon', que ele vai fazer o quê? Ele vai ser dito o nosso receptor de energia. E qual é a função aqui? É pegar essa energia elétrica, e transformar ela em quê? Transformar ela em energia mecânica. Transformar ela em energia mecânica, né? Ou seja, energia rotacional aí para girar esse motor, que quer que seja, né? Por exemplo, um carrinho de controle remoto. A sua pilha, você coloca a pilha lá dentro, liga lá e o seu carrinho gira os rodinhos. É justamente pegar o quê? Lá dentro tem um gerador, que são as pilhas, e eu tenho um receptor, que é um motorzinho que vai girar aquela rodinha daquele brinquedo, certo? Então, galera, se esse motor travar, quer dizer que essa DDP aqui, ó, ou seja, essa força eletromotriz, ela não funciona. Ou seja, é como se ela estivesse fora do circuito, né? Ou seja, ela não existe. É como se esse Epsilon' ele valesse zero. E se ele vale zero, galera, né, toda a energia fornecida vai ser dissipada na resistência interna, tanto do motor quanto no gerador, no caso da pilha, certo? E a gente tem que procurar essa alternativa aqui dentro das nossas opções. Então, perceba, a F100 iguala-se a FEM, mentira, não tem nada a ver. A F100 sofre grande aumento, também não tem nada a ver. A F100 inverte a sua polaridade, também não tem nada a ver. A F100 reduz-se a zero, beleza. E toda a energia fornecida pela pilha passa a ser dissipada na resistência interna do motor. Perfeito, né, galera? Ou seja, está aqui o nosso gabarito. E também ele falou que a F100 se mantém constante, isso aqui a gente acabou de ver que não tem nada a ver. Ela vai se reduzir a zero no momento que o quê? No momento que o motor trava. Se ele trava, ele não gira. Se ele não gira, eu não consigo receber essa energia elétrica e transformar ela em mecânica. Beleza, galera? Então, vamos para a nossa próxima questãozinha aqui. Ele fala o seguinte para você, ó. O custo de implementação de rede de transmissão aumenta linearmente com a distância da hidrelétrica, de modo que a partir de certa distância, o uso de energia fotovoltaica que não depende da distância é favorecido. Assim, em regiões isoladas da Amazônia, como é muito caro levar energia elétrica produzida por hidrelétrica através de rede de transmissão, o uso de energia solar fotovoltaica torna-se uma alternativa viável. Dessa forma, o gráfico que representa qualitativamente, então, tá aqui, ó, galera, o gráfico que representa qualitativamente os custos de energia solar fotovoltaica SSF
e da implementação de rede de transmissão RT em função da distância é. Galera, então olha só, primeira coisa que a gente sabe é o seguinte, né? Vamos traçar esse gráfico aqui, né? Deixa eu fazer aqui um gráfico para a gente, vou fazer um gráfico grandão aqui, a gente poder definir isso aqui bacaninha. Opa, deixa eu deixar um pouquinho mais retinho esse gráfico. Então, vou botar ele mais ou menos aqui. Beleza. Aqui e aqui. Galera, basicamente eu sei o seguinte, vai ter um gráfico aqui que vai ser exatamente de quem? Ele sempre vai ser linearmente crescente com a distância, que aqui, ó, a gente tem um custo, né? E aqui a gente tem a distância que ele falou para a gente. E eu sempre vou ter um gráfico que vai ter que ser o RT, que tem que ser as redes de transmissão, que ele sempre vai crescer constante. Tudo bem? Ele sempre vai crescer constante. E eu vou ter um gráfico que sempre não vai variar com a distância, ou seja, esse gráfico, vou colocar aqui embaixo, né, que ele, na verdade, ele às vezes pode ser mais caro, mas depois de um certo tempo ele sempre se permanece constante, né? Ou seja, independente da distância que você tem, ele vai se permanecer constante. Quem é esse gráfico? É justamente a sua energia fotovoltaica, né? Que ele chamou de energia solar fotovoltaica. E aí, galera, perceba o seguinte, né? Ou seja, para pequenas distâncias, a transmissão para a rede elétrica é mais barata, né? À medida que você vai aumentando a distância até esse ponto de encontro aqui, vamos colocar aqui, nessa região aqui, ó, compensa você ter, né, rede de transmissão. A partir de uma certa distância, que a gente não sabe aqui, não foi especificado isso para a gente, a partir dessa certa distância aqui, o que vai acontecer? A partir dessa certa distância, a partir dali, a energia fotovoltaica ela não fica mais cara, mas a energia de transmissão começa a ficar muito mais cara. E aí, o único gráfico que representa isso para a gente, aqui em termos aqui de opção, é a nossa letra B. E é justamente esse ponto aqui, ó, galera, que você está dizendo que, assim, não necessariamente o custo de rede de transmissão aqui, que seria o gráfico da letra D para vocês, por exemplo, aqui que não veio escrito aqui no Enem, ele poderia ser um gráfico alternativo, só que perceba que ele fala bem assim no texto, ó. O custo de implementação de rede de transmissão aumenta e com a distância da elétrica, de modo a partir de uma certa distância, o uso de energia solar fotovoltaica que não depende é favorecido. Então, quer dizer o seguinte, galera, não quer dizer que a fotovoltaica sempre é mais barata, tudo bem? Isso é uma questão de interpretação de texto. Quer dizer, então, que ela, às vezes, ela, dependendo da distância, ela vai ser mais barata, mas não é que ela sempre é mais barata, que seria o que está refletindo o gráfico D. Tudo bem? Está dizendo que, olha só, o custo de fotovoltaica sempre é mais barato. E o texto não falou isso para a gente. Beleza? Então, por isso que o nosso gabarito aí fica na letra B de bola. Beleza? E aí, para a gente finalizar aqui a nossa correção, né, galera? A última questãozinha que fica. Nesse Enem aqui verão 14 questões de física, né? Ele falou o seguinte: para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, conta com a sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de um objeto em animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é quem? Galera, né? Nossa, aqui está de cara. Isso aqui é um exemplo muito característico, é a nossa reflexão. Mas vou fazer um desenhozinho aqui, né? Vamos pensar que aqui eu tenho um morceguinho, tá? Tá aqui um morceguinho, vou desenhar aqui, né, galera? Não sou muito bom de desenhar aqui de bichos, né? De animaizinhos aí, vou botar como se fosse um morceguinho feliz aqui. Ele vê um certo objeto, o que ele faz? Ele manda uma onda, né? Essa onda, ela vai bater nesse objeto e vai refletir. E essa reflexão que vai dizer para um morceguinho lá nas suas orelhas em que distância está esse objeto, né? Ou seja, por meio da reflexão, um caminho de ida e volta aqui desse som, tudo bem emitido por esse morcego. E quem é o frango responsável é justamente a nossa reflexão. Então, galera, né, a gente termina aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou à disposição lá no nosso canal do Naturalmente, ou mande aqui, né, nos comentários do YouTube. Fique à vontade aí para a gente poder discutir qualquer questão. Então, galera, vou encerrar aqui a nossa transmissão. Fiquem com Deus e até mais, até a próxima prova. Beijos.